Fala rapaziada, meu nome é Jarson, esse daqui é seu canal A Bola. O canal hoje chega com notícias quentíssimas. Bota quente nisso, Lucas Paquetá é absolvido. Quem diria, se falou até em banimento do futebol. Tudo encaminhava para um banimento do jogador do futebol, todo mundo preocupado com a carreira do atleta, lamentando o que aconteceria, porque um jovem ter sua carreira encerrada tão novo assim, realmente é lamentável. Mas, inesperavelmente, Lucas Paquetá é absolvido e pode voltar a jogar futebol sem preocupação. Esses 2 últimos anos foi um terror na carreira do atleta. Vamos ver o que diz a reportagem sobre o assunto? Claro, trazendo todas as notícias mais quentes, atualizadas, o seu F5 na televisão, porque o nosso telão também já aparece. Lucas Paquetá, Mari Pereira e o Jailson estão conosco, já do outro lado do estúdio, para a gente começar atualizando a situação do jogador brasileiro inocentado agora lá na Inglaterra pelos casos de aposta. Absolvido, caso né? de apostas, isso. Absolvido. Não é isso, Senise? Pelas acusações, então, da manipulação de resultados ou dos cartões que ele tomou. Por favor, atualize para a gente as informações daí, Senise. Boa tarde. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, companheiros. Agora, 4h02 da tarde aqui em Londres, chovendo nesse momento. E agora há pouco saiu o resultado oficial, do julgamento do Lucas Paquetá. Eu queria começar explicando direito como foi todo esse processo, O Lucas Paquetá foi acusado de ter levado o cartão amarelo de maneira proposital em 4 partidas diferentes da Premier League. Isso teria acontecido entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em agosto de 2023, começa uma investigação oficial da Federação Inglesa de Futebol. Essa investigação durou 10 meses e aí no meio do ano passado a FA, Federação Inglesa de Futebol, apresentou formalmente essas 4 acusações e fez uma recomendação para a Comissão Reguladora Independente que julgaria o caso. Se eles considerassem o Lucas Paquetá culpado dessas 4 acusações, o jogador brasileiro deveria ser banido do futebol. Demora um pouquinho para o julgamento começar, o julgamento começa só nesse ano, em março desse ano, é interrompido por questões de agenda de advogados e também por um certo desconforto ali entre as duas partes, volta em maio, o julgamento é finalizado em maio e hoje, algumas horas atrás, a gente recebe então a confirmação de que o Lucas Paquetá foi inocentado dessas 4 acusações, porque, segundo a Comissão Reguladora Independente, a Federação Inglesa não apresentou provas suficientes no julgamento que comprovem essas 4 acusações. Então, o Lucas Paquetá está oficialmente liberado para jogar futebol. Agora, existiam 2 outras acusações um pouco mais leves. A FA também tinha apresentado essas 2 acusações de que o Lucas Paquetá não tinha cooperado com as investigações. E aí, essa Comissão Reguladora Independente considerou o Paquetá culpado. Segundo essa comissão, existiram provas suficientes para considerar o Paquetá culpado e que, em algum tempo, o mais rápido possível, segundo essa comissão, serão apresentadas sanções para o jogador. Mas é claro, como eu disse, essas acusações são bem mais leves, não esperamos sanções muito fortes e o Lucas Paquetá, então... Essa parte da acusação aí, ele não conseguiu se livrar. Mas aí, como o próprio repórter disse, é mais leve. O máximo que ele vai ter aí uma multa ou pegar alguns jogos. Nada do que se aventou inicialmente aí, que era banimento do futebol. Alguém com 27 anos, a denúncia ocorreu quando ele tinha 25, muito pesado para a carreira do atleta, Depois de 2 anos de um longo processo de acusação, investigação e julgamento, ele está oficialmente liberado para jogar. Ele já, inclusive, se manifestou nas redes sociais, um texto que começa: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Depois agradeceu a família, agradeceu o West Ham, agradeceu a equipe legal que cuidou do caso. Fato é que depois de 2 anos de muita investigação, de muita especulação, o Paquetá está oficialmente inocentado, segundo a comissão. Essas 4 acusações mais graves por falta de provas. A Federação Inglesa não conseguiu provar o que acusava o jogador brasileiro. Senise, muito obrigada pelas atualizações, direto então da Inglaterra, onde obviamente o Paquetá joga e tudo isso tem sido tratado. O Paquetá pelo West Ham por temporada. Nós temos os números do jogador, 22-23, com 41 jogos. A temporada 23-24 foi com o maior número de jogos e também o maior número de jogos como titular. Também foi a temporada que ele marcou mais gols e igualou ali a temporada anterior com 7 assistências em 24-25. Nada feito. Lucas Paquetá, enquanto jogador, era uma conversa. Obviamente que foi tudo tomado e contaminado, é claro, pela parte extracampo. Eu tenho uma dúvida, que realmente não é minha área, e acho que aqui a gente também, enquanto jornalistas, a gente mais se prepara do que necessariamente a gente tem a formação do direito, claro, legal da coisa. Mas
não é que houve um julgamento e viram lá e falaram assim, o Paquetá, daqui ele é um inocente. É que não tiveram provas suficientes para seguir com o processo? Essa é uma diferença, Mari? De ser absolvido e ser inocentado. É isso, sim. É isso. Primeiro que o que a gente vem acompanhando isso já há um tempo, né? Desde quando as denúncias aconteceram, e aí a Federação Inglesa fazendo todo esse processo das investigações e tal. Aí, em maio, a informação é de que eles já tinham ali chegado a uma certa conclusão e tal. Só que, num contestamento de também uma conduta independente da Federação Inglesa, porque é importante da gente falar isso, né? A Federação Inglesa ela tem interesse nesses casos de manipulação, então ela faz esse serviço, aí os clubes ajudam, enfim, os próprios jogadores são convocados pela Federação para prestar depoimento, enfim, uma série de questões. E aí, eles também têm o direito de, independentemente, buscar os seus, né, ir por outros caminhos. E aí, chegaram à conclusão de que não há provas suficientes nesse contestamento para condená-lo. Não há provas suficientes. Aí, ele é absolvido daquelas possíveis punições caso ele fosse condenado. Então, existiu a investigação e o julgamento. Isso. E aí entra naquele... A gente estava lendo, né, Mari, as notas todas, né, e as decisões da justiça, e até passando isso para os advogados, para os juízes, para os especialistas interpretarem para a gente, né, Mari? Então, é nesse sentido, de que é a presunção de inocência. Então, não conseguem provar que ele é culpado. Isso. Então, portanto, ele é inocente. Esportivamente, ele está livre, né? O que é o que interessa pra gente. Ele pode jogar, é isso, né, Mari? Ele não foi declarado inocente. Porque houve uma análise de provas e viram que essas provas deixam ele inocente. Aí bateram ali e falaram, não, erramos. Ele não fez nada. Exatamente. Eles não conseguem provar que ele fez. Exatamente. Então, ele foi absolvido. E aí, paralelo a isso, dentro da própria Federação Inglesa, ele descumpriu uma regra que aí, esportivamente, ele pode ser punido no sentido de não prestou as devidas informações ou não colaborou tanto assim com essas investigações, e aí pode ser desde multas, enfim. Mas aí não é nada juridicamente falando. Ele não será impedido, como caso ele fosse condenado, né, na instância mais alta, banido do futebol. Isso não, isso já aconteceu em outros casos do futebol inglês, mas no caso do Paquetá, essa absolvição libera ele para seguir vida normal. E aí, Senise, e aí como você explicava antes até do Jailson também completar, o mais importante é que ele está então absolvido e pode jogar. Né? Liberado para tal. Isso. E aí, como é que fica a sequência dele? Porque outros clubes, né, não sei se estavam interessados, se ele permanece no West Ham, se o West Ham decide negociá-lo, porque tem até essa guerra de narrativa também. A nota do West Ham fala em inocentado, enquanto a nota da Federação fala em absolvido, Senise. Sim, e o vice-presidente do West Ham já se pronunciou também e disse que não dá para mensurar o peso que todo esse processo teve no Paquetá durante esses 2 anos, né? E o Graham Potter, atual técnico do West Ham, falou que sim, na última temporada o Paquetá sofreu muito, dentro e fora de campo, com tudo o que estava acontecendo. Existe até a expectativa que o West Ham pode entrar com medidas legais, né? Nada confirmado, mas existe essa possibilidade. Eu queria só voltar um pouquinho também no começo do caso, só para a gente entender. A Federação Inglesa começa essa investigação em relação ao Paquetá por causa de uma movimentação esquisita de apostas na ilha de Paquetá, onde ele nasceu. Cerca de 60 apostas feitas nesses 4 jogos em que o Paquetá acabou realmente levando 4 cartões amarelos. Apostas com valor baixo, é preciso dizer, no padrão inglês, ali entre 7 libras e 400 libras, mais 60 apostas, que, segundo a própria empresa que patrocina o West Ham, era uma movimentação suspeita. Então, é a empresa que patrocina o West Ham que vê essas apostas no aplicativo da empresa e levanta a bandeira e fala, tem alguma coisa, um movimento meio esquisito, apresenta isso para a Federação Inglesa e aí começa a investigação. E aí, como vocês disseram, como eu disse antes, segundo essa comissão independente, a Federação Inglesa, depois de toda essa investigação, não conseguiu provar as acusações. A gente vale lembrar também que o Paquetá estava, assim, praticamente vendido para o Manchester City quando esse caso estourou, cerca de 80 milhões de libras, faltava só assinar o contrato. Inclusive, ele já tinha até pedido para não participar de um dos jogos, porque não queria se machucar, porque já estava tudo certo. E aí, quando esse caso vem à tona, o Manchester City puxa o freio e acaba não contratando o Paquetá. Galera, desse lado aí é uma coisa irreparável. Paquetá deixou de ir para o Manchester City. Pô, já pensou se ele fizesse parte daquele meio de campo? Poderia ter sido campeão da Champions aí, poderia ter tido uma outra... esses 2 anos poderia ter acontecido assim de uma maneira totalmente diferente do que foi esses 2 últimos anos. Ele começou a ir em baixa no West Ham porque a cabeça do jogador vai embora. Na seleção já não conseguiu desempenhar o melhor papel possível e foi ali meio que empurrando com a barriga, algo meio protocolar porque tinha que jogar, mas a cabeça do jogador já tinha ido para o espaço, não tem como.
E, assim, fica o prejuízo, né? Os 2 anos aí ficou para trás. Possa ser que o Manchester City volte atrás, queira negociar novamente, mas fica uma pecha em cima do jogador, de que alguém que mexeu com a aposta aí, caso suspeito, fica essa impressão ruim para cima do jogador. Os clubes pensam 2 vezes em negociar um cara desse, entendeu? Aí o Paquetá fica marcado, né? Negativamente. Uma pena, né, cara? O cara é um talento. Tomara que isso, assim, seja a página virada e ele consiga aí ainda deslanchar na carreira aí, que tem muito futebol pela frente. É um cara que não tem um histórico de lesão, então possa ser que ele jogue por muito tempo ainda, porque é novo, 27 anos, e que possa aí desempenhar aí o melhor do seu futebol agora, livre dessa dor de cabeça. Vamos ver o que diz o resto da reportagem aí. Na época ele tinha 25 anos, agora tem 27 anos. Vamos ver como será o futuro do jogador brasileiro. É porque esse é um ponto de conversa também, porque aqui a gente tem a questão jurídica, que o nosso limite está traçado aqui, do que a gente pode... Em outros casos, a gente teve exatamente isso. Eu posso achar, eu posso... Sim, sim. O limite está traçado aqui da questão jurídica e do Paquetá. Mas existe um outro ponto que é a questão jurídica e a questão da pecha moral que vai ficar nele. Isso não vai ser esquecido. Naturalmente, para a carreira dele, não sei se o Manchester City faria um movimento novamente, mesmo com a questão resolvida, porque, querendo ou não, o jogador ele fica com a imagem arranhada nessa situação. O lado do jogador nesse momento também emocional, vai entrar muito na conversa. A carreira dele já teve essa situação, independentemente do que fosse definido pela justiça. Pensando profissionalmente para o Paquetá, é hora do quê? Boa tarde. Boa tarde, fã de esporte. Então, a gente fala assim, que o ônibus só passa uma vez, né, em determinado lugar, em determinadas situações, e pro Paquetá, essa situação do Manchester City, ainda mais pela idade, eu não sei se chegará uma outra proposta, por exemplo, na ocasião, o Manchester City realmente precisava ali de um terceiro jogador do meio-campo, né? Às vezes ali um camisa 10 também, porque o Paquetá consegue fazer essa função, 8 e 10, tranquilamente. Então a gente fala que o ônibus só passa uma vez, o trem só passa uma vez. Então é difícil imaginar que 2 anos depois, praticamente, né, que o Manchester City vá fazer a proposta novamente para o Paquetá. E sim, em relação... Eu não consigo, não conheço o Paquetá, não sei dizer a questão mental. Eu sei dizer o que eu vejo dos jogos que a gente aqui, né, fez do West Ham e dos jogos que a gente acompanha. O Paquetá, é óbvio que ele cai de rendimento na temporada passada. Aquele jogo da seleção que ele até chora, ele né? Cai, ele toma o cartão, ele né? cai bastante de rendimento e dava pra ver que ele não estava sendo aquele jogador leve que ele sempre foi. O cara, até a gente brinca, né, das dancinhas e tal, que ele sempre gostou de fazer, comemorar os seus gols, mas era um jogador que estava sempre um tonzinho acima. Tanto que ele voltou a tomar cartões bobos, porque ele sempre estava chegando um pouco atrasado às vezes e dando pancada nos adversários e sobrando amarelo para ele. Mas eu acho que era muito por conta desse momento. O cara não sabia se ia voltar a jogar bola, sabe? Sim. É o que ele lutou tanto para fazer, e vale a gente falar que o Paquetá na base do Flamengo, em determinado momento, ele ficou escanteado, porque o Paquetá tinha problema de crescimento, tinha questão de crescimento. Então o Paquetá teve todo esse ali um tratamento que teve que ser feito para ele realmente chegar ao profissional. Então imagina, depois disso tudo, o cara ter a possibilidade de ser banido do futebol. Então acho que também teve toda essa questão que ele passou, e aí tem a ver também com a queda de rendimento na temporada passada. O que, respondendo a sua pergunta, assim, se seria bom pro Paquetá, se ele não fosse permanecer na Premier League mesmo, ou algum outro time, mas que fosse se ele subisse, sabe? De briga por título mesmo, porque mudar um pouco a história, Copa assim? do Mundo é ano que vem já, ele tem briga por vaga na seleção, e o West Ham, na temporada passada, dependia exclusivamente do Paquetá e do Kudus, para ter um pouco mais de técnica ali, o Bowen também à frente, e o Kudus foi vendido para o Tottenham. Então tem que ver o que o West Ham vai fazer de mercado também, para ter um pouco mais de jogadores de qualidade para o Flamengo. Seria bom voltar pro Brasil? Flamengo, Voltar pro Rio de Paquetá. Janeiro. Porque acho que o Pra momento, eles. Então, mas a questão é o valor, né? o momento emocional, eu acho que vai entrar muito nessa conversa, de talvez querer um lugar reconfortante. seguro, né? Seria bom, mas a local questão é o valor. onde ele vai Eu tenho as minhas dúvidas. Pô, seria lindo se ele voltasse pro Flamengo, quem dera, hein? Seria lindo ele fazendo aquele meio de campo ali, ficaria ainda mais forte. Mas assim, eu acho que talvez o jogador não queira voltar. A não ser que for uma estratégia para esfriar essa confusão toda a respeito do nome dele. Ele é absolvido, não cabe recurso
Então ele foi considerado absolvido, não pode ter recurso nessa mesma instância, mas, sei lá, vai que a Federação Inglesa entra na vara civil lá na Inglaterra e tenta recorrer com isso através de outras vias. Talvez fosse uma boa aí o jogador tentar deixar a Inglaterra aí, vir para o Rio de Janeiro, jogar um aninho ali, esfriar a cabeça e quem sabe voltar por cima para a Europa. Muito difícil, né? Voltar por cima para a Europa depois da idade que ele já está, 27 anos. Se a intenção dele é permanecer na Europa, continuar com a carreira na Europa, uma vinda para o Flamengo talvez não seria a melhor possibilidade. Mas pensando assim, esfriar essa conversa, mudar os ares, respirar um outro ar, pensando em seleção brasileira, seria muito bom. Aí sim, ele volta para a seleção brasileira, desempenha um bom papel na seleção brasileira vitrine que é, quem sabe aí depois da Copa poderia conseguir algum contrato aí na Europa novamente. Aí é uma possibilidade. Eu vejo ainda muito potencial para ele explorar na Premier League, assim. Mesmo com 27 anos, não sei se seria um Manchester City. Por isso que eu falei do salto. Mas a gente vê até os clubes mudando um pouquinho o padrão de contratações, né? Querendo mesmo jogadores mais experientes, assim. Já não está mais tanto só nos jovens. Então eu vejo ele com o mercado. Ontem ele marca gol e dá assistência no amistoso contra o Everton, por exemplo. Então acho que a tendência agora é mais leve ele retomar o bom futebol. Assim, 27 anos é velho de uma liga menor para a Premier League. Agora, da própria Premier League, não vejo que os clubes olhem com um olhar negativo em relação à idade dele, não. Talvez se viesse do Brasil, de uma liga menor, um jogador com 27 anos, tem um tempo de adaptação, a Premier League entende que não vai ser assim, bom pro jogador, essa adaptação nessa idade e tudo mais. Aí, normalmente, a galera tira o pé e não compra, com raras exceções. Agora, da própria Premier League, isso acontece com muita frequência nessa idade aí. Não é assim, velho para transferência na Premier League, não. Senise, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Tendo as novidades, claro, o espaço sempre aberto para vocês aí da Inglaterra. Valeu, Bruno. Valeu, companheiros. Bom programa para vocês. Então, rapaziada, foi isso. O Paquetá absolvido. Tomara que vida que segue na carreira do jogador. Tomara que ele deixe esse episódio para trás, consiga desempenhar um bom futebol, voltar à seleção, voltar a performar aí na capacidade que ele consegue, já mostrou. Valeu, jogador, se chegou até aqui, inscreva-se no nosso canal, curte aí, compartilha. Valeu, até a próxima!